Se o inferno não existe e a alma não pode existir fora do corpo, como você me explica o que Jesus disse em Mateus 10:28? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Nesse texto vemos claramente Jesus confirmando a existência do inferno e que a alma pode sim existir fora do corpo. Pense comigo, se a alma é imortal, ela não pode perecer no inferno. E se a alma perece no inferno, logo a existência do inferno é nula, porque o inferno foi criado para queimar as almas eternamente, certo? Então não faz sentido o inferno continuar a arder eternamente se não tiver nenhuma alma para ser queimada. Verdade, esse texto parece contradizer a ideia do tormento eterno e da imortalidade da alma. Pois bem, quem estuda a Bíblia sabe que a Bíblia não se contradiz. O que Jesus fala em Mateus 10, versículo 28, apenas confirma o que está escrito em Ezequiel 18, versículo 20, que diz: a alma que pecar, essa morrerá. E também confirma o que está escrito em Malaquias 4, versículo 1, que diz: pois eis que vem o dia e arde como fornalha, e todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará de sorte que não deixará nem raiz nem ramo, ou seja, não vai sobrar nada daqueles que não aceitarem a graça transformadora de Jesus Cristo. Então qual é a ideia que Jesus quer transmitir nesse texto? Boa pergunta, mas deixa eu te fazer outra pergunta. O homem pode tirar a vida de outro homem? Não deveria, mas infelizmente pode. E a Bíblia nos apresenta situações de homens que tiraram vida de outros homens, como por exemplo Caim e Abel. Exatamente. Agora me responda, o homem pode tirar a vida eterna de alguém que morreu em Jesus? Não. Ok, quem é o único que pode tirar a vida eterna e destruir definitivamente aquele que rejeitou a graça de Jesus? O próprio Jesus. Exatamente, em 1 Tessalonicenses 4, no versículo 16, diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão? Primeiro. Esse texto confirma que aqueles que morreram em Cristo não estão no céu, mas sim descansam aguardando a segunda vinda de Cristo. E aqueles que não morreram em Cristo? Em Apocalipse 1, no versículo 7, diz que eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos os transpassaram. Então aqueles que condenaram a Jesus vão ressuscitar para ver a sua segunda vinda? Exatamente. Jesus prometeu em Mateus 26, versículo 64, que aqueles que o condenaram o veriam à direita do Todo-Poderoso na sua segunda vinda. Ouvindo essa explicação, parece que a doutrina do tormento eterno e da imortalidade da alma anula um juízo final. Exatamente. Olha o que diz em Apocalipse 21, nos versículos 7 e 8. O versículo 7 diz assim: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. O versículo 8 diz assim: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Estou começando a entender. Se lermos o texto de Mateus 10, versículo 28, em paralelo com 1 Coríntios 15, versículos 51 a 54, fica mais clara a ideia que Jesus quer passar. Embora o homem tenha o poder sobre a primeira morte, todos aqueles que morrerem em Cristo Jesus terão um corpo transformado, e este corpo será incorruptível e revestido de imortalidade quando Jesus voltar pela segunda vez. Por essa razão não devemos temer a morte por causa do nome de Jesus. Que fantástico! E o que vai acontecer com aqueles que não aceitaram a graça de Jesus? A Bíblia não fala da transformação do corpo dos ímpios, o que implica dizer que os ímpios, tanto aqueles que ressuscitarão por ocasião da segunda vinda de Cristo, quanto aqueles que ressuscitarão após o milênio descrito em Apocalipse 20, não terão seus corpos transformados. Então, do jeito que eles morreram, é o jeito que eles vão ressuscitar? Exatamente. Então, se morreu com alguma deficiência física, vai ressuscitar do mesmo jeito. Todo ódio, rancor, ganância, inveja, todo desejo de vingança ainda vai estar em seus corações quando ressuscitarem. Por isso é que em Apocalipse 20, versículo 8, Satanás vai seduzi-los facilmente para atacarem a cidade santa, porque não foram transformados. E o que vai acontecer depois? Jesus vai destruir tanto a vida como o corpo dos ímpios. Esta é a segunda morte. A morte definitiva, ou seja, não sobrará nenhum vestígio, como vimos em Malaquias 4, versículo 1. E um texto que esclarece bastante esta questão é a passagem de Apocalipse 20, versículo 14, que diz: então a morte e o inferno, ou seja, a sepultura, foram lançados no lago de fogo.
Aqui entendemos que, diferente da primeira morte, na segunda morte não teremos corpos sepultados, o que implica dizer que a terra será purificada. Então, se Jesus não voltar antes, todos nós passaremos pelo inferno, ou seja, sepultura. Exatamente. Em Apocalipse 3, no versículo 20, diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. O tempo é agora e a hora é esta. Aceita Jesus enquanto é tempo.